de estar aqui no meio de tantas pessoas queridas. Obviamente não é meu, né? O que a gente vem tratar aqui é aquilo que o próprio Evangelho de Cristo nos traz, né? E, obviamente, os ensinamentos que a gente tem na doutrina espírita, né? Grande parte delas, né? A parte importante delas, que é oriunda do codificador de Allan Kardec, e que eu tento trazer aqui, né, para que a gente possa analisar um pouquinho esse momento que a gente está passando no nosso mundo hoje, né? E por isso é que esse tema é quase que uma provocação com relação a tudo aquilo que a gente vai encontrando no nosso dia a dia, né? Das dificuldades que a gente vai vivenciando e como é que nós podemos colocar a nossa fé diante dessas situações que vão se apresentando. É inegável que no último século a gente teve muitos progressos, principalmente na tecnologia e na ciência, avanços realmente significativos que nos colocaram no patamar do desenvolvimento, do conhecimento e principalmente da ciência, muito interessante. Talvez a gente nunca tenha na história da humanidade desenvolvido tanto em tão pouco tempo, né? E nós estamos falando aqui, vamos dar um exemplo aqui desses últimos 100 anos, que é esse período que a gente vai recortar da história para trazer algumas reflexões aqui para nós. É de fato um tempo de conquistas em contraposição a um mundo em divergência. E não há dúvida de que nós estamos passando por um mundo em divergência. E vamos jogar alguns pensamentos aqui e alguns fatos que aconteceram e que são relevantes para que a gente possa trazer do geral, que é esse conhecimento que a gente tem das coisas do dia a dia, para o particular, que é como nós podemos conectar isso com o ensinamento de Jesus através da ótica do Espiritismo. Então, a gente pode dizer que num período de um pouco mais de 100 anos, nós vivemos alguns momentos desafiadores na nossa vida como humanidade. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, lá na década passada, lá no século passado, 1915 a 1917, por aí, a Primeira Guerra Mundial ceifou de nós 17 milhões de pessoas. Então, 17 milhões de pessoas, fruto da Primeira Guerra Mundial, acabaram desencarnando, né, em função deste conflito que aconteceu. Na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na década de 40, esse número passou para 65 milhões de mortos. Então veja que em praticamente 2 décadas, né, a gente teve 2 conflitos em que a gente teve aí somando, né, 65 mais 17, a gente tem aí 82 milhões de pessoas que perderam a vida fruto de guerras. Somente neste século, nesse que nós estamos vivenciando agora, no século XXI, a gente teve o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, né? Que ainda deve estar muito fresco na memória de todos. Fruto desse ataque das Torres Gêmeas, a gente passou a uma chamada guerra ao terror, em que, para se defender daquilo que aconteceu nos Estados Unidos com as torres caindo, começou aí a guerra do Afeganistão, começou aí a guerra do Iraque, né, que também foram importantes e que duraram bastante tempo e que também tiveram um preço de desencarnes violentos que aconteceram em todos esses conflitos. E aí, mais recentemente ainda, a gente encontra a guerra entre Rússia e Ucrânia, que é bem recente, né, e que ainda está acontecendo, quer dizer, ela ainda não acabou, né? E que a gente aqui tem mais fresco na memória, assim, as razões, né, que na verdade, assim, é buscar a reanexação de terras que há algum tempo eram da Rússia e que agora eram um novo país e tudo mais, quer dizer, uma briga por poderio econômico, se é que assim a gente pode dizer. E muito mais recentemente, né, a gente teve o conflito entre Israel e Palestina, que também está acontecendo agora, né? Essa é uma guerra que já tem 4.000 anos de existência, entre idas e vindas, né? Uma situação que deixa a gente perplexo, principalmente pela brutalidade, né, daquilo que se faz de um povo contra o outro, que na verdade são todos da mesma raiz, né, que saem
do mesmo caule, né, e que estão lá brigando já nesse tempo todo. Esses conflitos aí que vão acontecendo, independentemente de qual seja ele, Primeira Guerra, Segunda Guerra, a guerra ao terror, a Israel e Palestina, eles têm um preço para nós. E um preço em vidas e um preço também de natureza econômica. Então nós temos isso na atualidade, 2 bilhões de seres humanos vivem em situações de guerra. Nós somos 8 bilhões no planeta, né? 90 países atualmente estão envolvidos em conflitos no mundo. Isso representa 1/4 da população mundial, ou seja, 25% dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo estão em conflito, estão em guerra. Isso significa mais de 45% dos países do mundo, ou seja, quase a metade dos países do mundo estão em conflitos, ou em guerras, ou em algum tipo de discussão. O custo disso representa 13% do produto interno bruto, que se a gente colocar em moeda local, para que a gente possa colocar na grandeza financeira que nós estamos acostumados, isso significa mais de 10 mil reais por habitante. Mais de 10 mil reais para mim, para você e assim sucessivamente, multiplicado pelo número de habitantes que a gente tem no planeta. Esses valores seriam suficientes para erradicar 2 grandes mazelas que a gente tem no mundo, que são ainda a fome e a pobreza, que assolam assustadoramente ainda grande parte das pessoas do mundo, e que são 2 sonhos da humanidade, né? Erradicar a fome e erradicar a pobreza. Se a gente olhar esse cenário, né, de pura tragédia, que a gente pensa assim, meu Deus, para onde nós estamos caminhando, a gente tem uma aparente falência da paz. E eu coloco o termo aparente, porque exatamente é onde nós vamos construir o caminho dessa nossa reflexão para o entendimento de para onde a gente está indo e como é que nós podemos caminhar melhor. Agora, não resta dúvida de que os mecanismos de mediação de conflito, eles estão perdendo cada vez mais a sua capacidade de funcionar. E aí a gente dá o exemplo da ONU, a Organização das Nações Unidas, criada lá depois da Segunda Guerra Mundial, aquela que ceifou 65 milhões de pessoas. Ela foi criada no sentido de juntar as nações para, através do diálogo, através da possibilidade de se colocar as situações à mesa para uma discussão que leve à paz ou à diminuição dos conflitos, elas nunca foram tão incapazes, estruturas como essa, de fazerem com que se estabelecessem entendimentos e de que se fizessem acordos de paz. E muito recentemente, por isso eu trouxe aqui a questão da ONU, numa publicação que foi feita agora no mês de outubro, um embaixador que tem assento lá no Conselho de Segurança da ONU, ele fez uma anotação muito interessante, isso está lá na imprensa, e aqui a gente não sabe quem foi, porque pediu anonimato, mas fez uma declaração muito interessante e importante que a gente vai dividir agora. E ele diz, entre aspas, mas o mundo de hoje, dividido como está menor do que nunca. Então, esse é o primeiro paradoxo, né? Nós temos um mundo com 8 bilhões de pessoas, em que a gente precisa viver, construir, melhorar-se, né? Porque é para isso que a gente está aqui no planeta, né? O planeta tem esse condão, mas ele está cada vez menor e cada vez se entendendo mais. E segue o embaixador dizendo, a emergência climática, a pandemia da Covid-19 e os choques econômicos nos mostram isso. E ainda assim, as conversas e as ações continuam a ser egoístas e míopes. Então aqui a gente já tem uma coisa que nos chama muita atenção, que é o egoísmo, né? Está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo, sem notar que nós estamos com isso caminhando para uma falência generalizada se nós não conseguirmos entender como nós podemos contribuir para essa melhora, para essa virada. E hoje, né, de fato, a gente está numa situação um tanto quanto complexa, né, porque a gente já enfrentou, por exemplo, a AIDS, né, a Covid, como nós falamos,
Nós passamos muito recentemente, aqui não vou fazer juízo de valor partidário, mas é uma constatação política de que a gente está numa bipolaridade, né? Passamos isso no Brasil, a Argentina passou isso uma semana atrás, na Holanda também isso está acontecendo, assim como em vários países, em que já não existe mais a concórdia, né? De você conseguir fazer com que as pessoas entendam que num processo democrático alguém ganha e alguém perde, né? E aí a gente teve, né, aqui numa experiência muito próxima para nós, parentes que entre si já não se conversam mais porque, fruto dessas discussões loucas, acabaram interrompendo, né, quebrando as pontes de comunicação e de diálogo dentro das nossas próprias casas. O aquecimento global e as suas consequências, as convulsões sociais que vão acontecendo, né? Quem viu a partida, a última partida do Brasil e Argentina, viu aquele absurdo de pessoas que foram ali para se divertir, para assistir uma partida de futebol e que de uma forma irracional começam a ter conflitos que são inexplicáveis. A desnutrição de um lado do mundo e de outra parte, onde existem pessoas mais abastadas, um surto de obesidade. Então é uma coisa louca em que a gente vai encontrando tantos dissensos, né, que se opõem um ao outro e que nos deixam perplexos. E as redes sociais, que todo mundo já sabe dos seus predicados para o bem, mas também para o mal, em que a gente tem redes sociais em que as pessoas se mostram em rede de sensualidade e a gente fica pensando, meu Deus, para onde nós estamos caminhando? Então, apresentando todo esse cenário um tanto quanto até trágico, se a gente tomá-los isoladamente, a gente pergunta, como é que fica a nossa fé nesse mundo em mutação? Essa que é a grande reflexão que a gente tem que trazer. E aí, como um mecanismo para que a gente possa começar a trazer essa realidade nua e crua para aquilo que é do ensinamento do Espiritismo, a gente vai buscar como subsídio uma obra que foi publicada em 1868, portanto faz 155 anos que ela foi publicada, que é a Gênese, que o codificador nos presenteou, né, e que traz algumas pistas de como é que nós podemos verificar essa situação toda e conseguir entender qual é o nosso papel. E aí lá na Gênese, mais especificamente no item 18, nós vamos encontrar a seguinte anotação, que tem já 155 anos. Diz então o codificador, o progresso intelectual realizado até ao presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Então, é aquilo que nós falamos lá no começo. Nunca nós experimentamos uma velocidade tão grande no desenvolvimento tecnológico das ciências, né? Mas isso só não basta. E aí segue o codificador. Impotente, porém, ela é para regenerá-la. Então, o desenvolvimento intelectual da ciência, o progresso da tecnologia, ele sozinho não regenera se nós não fizermos a nossa parte. E segue. Enquanto o orgulho e o egoísmo, vejam aquilo que falou o nosso embaixador lá da ONU, egoísmo, né? Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Então é uma constatação de 155 anos de existência, e que se a gente tivesse descrito ontem, não poderia estar mais assertivo, mais correto, mais identificado com aquilo que de fato nós estamos passando. E aí, não há como a gente pensar sobre tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, na nossa ordem, sem pensar em como é que isso daqui reflete no plano espiritual. E aí eu trago aqui umas reflexões a respeito da repercussão que esses nossos conflitos aqui no nosso planeta reverberam lá no plano espiritual. Existe na Revista Espírita, que foi publicada em outubro de 1868 e que está também reproduzida na Gênese, né? Lá no item, também no item 9, que é atribuída a uma comunicação do espírito Dr. Barry na Sociedade de Paris, que nos traz alguns elementos para a gente pensar.
Então está lá. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, que é o mundo que nos rodeia, né? Vos rodeia porque veio de lá para cá, mas está falando de nós, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o nosso mundo, que é o mundo dos encarnados. E aí ele segue: digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Então, tudo que acontece aqui reverbera também no plano espiritual. Nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar. É o processo da reencarnação, né? Então nós tomamos aqui o nosso corpo durante essa encarnação como um empréstimo para que a gente possa fazer os nossos melhoramentos, mas o mundo que verdadeiramente existe e que nunca acaba é o do plano espiritual. Então, como nós estamos sempre nesse caminho de ida e de volta, é óbvio que tudo que acontece aqui reverbera lá. E segue: sendo pois natural, se interessem pelos movimentos que se operam aqui no plano encarnado. Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala também o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós, que somos nós. E segue: indizível efervescência entre a reinar na coletividade dos espíritos, que ainda pertencem ao nosso mundo e que aguardam o momento de a ele envolver. Então esse intercâmbio entre o plano espiritual e nós aqui encarnados, ele é constante. Então sempre que a gente produz alguma coisa aqui, esse eco há de aparecer também no plano espiritual. E aí é que nós temos que entender o que nós precisamos fazer e como nós precisamos fazer para que isso faça sentido num melhoramento contínuo que todos nós temos que ter. E aí é que vem a necessidade de que nós reflitamos sobre a evolução do nosso planeta. Porque, enfim, é aqui que nós estamos com o intuito de nos melhorar por provas e expiações, no sentido de que a gente caminhe adiante nessa nossa evolução. Então, se nós estamos passando, né, se nós estamos aqui encarnados no mundo de provas e expiações, em que a gente tem pelo próprio ensinamento da doutrina espírita, que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, mas cujo caminho ainda é largo para que a gente chegue nesse mundo, que certamente é de ser muito melhor do que isso que nós estamos aqui vivendo, nós temos que fazer este caminho da construção, colocando da nossa parte todo o esforço e fazendo para que o nosso exemplo seja contagiante, para que aqueles que estão entre nós, seja na nossa família, seja na nossa sociedade, seja aonde a gente trabalha, seja, enfim, aonde a gente vive, a gente possa, através do exemplo, conseguir ajudar para que esse entendimento vá para frente. Porque a gente sabe que a gente cresce nesse mundo pelo amor ou pela dor. Muitas vezes mais pela dor, porque a gente ainda não consegue depreender de fato aquilo que a gente deve fazer para, pelo amor, poder crescer. E aí, quando essa evolução é causada pela dor, nós devemos ter certeza de que ela não é punição, mas sim um mecanismo de retificação. O que é retificar? É a gente mudar por nós mesmos aquilo que está equivocado. Então a retificação do ser humano sempre em homenagem ao livre-arbítrio do qual todo mundo é dotado. E aí, né, a gente bate na questão do livre-arbítrio, que é aquilo que todos nós somos detentores, né? Nós somos seres inteligentes na Terra e que nos diferencia daqueles animais que não pensam, que não têm o seu discernimento. Nós temos a capacidade de, diante daquilo que se nos apresenta, em situações diversas do nosso dia a dia, e todos os dias, tomar a melhor decisão. Não só a melhor decisão que nos pareça para nós, mas a decisão que nos possa levar nessa evolução, que nos faça ser construtor de um dia seguinte melhor. Então é nesse sentido que aí a gente vai trazer um ensinamento de Sócrates, que é lá um dos precursores, inclusive, do Espiritismo, que nos contribui dizendo que para que isso aconteça, para que esse livre-arbítrio faça sentido e nos dê uma demonstração de que isso cabe a nós, primeiro é conhecendo a si mesmo.
conhece-te a ti mesmo. E aí, essa frase, ela termina de um jeito que as pessoas só têm isso aqui na cabeça, mas ela tem uma conclusão quando ela diz que para amar o outro é preciso amar-se primeiro. Então, primeiro a gente tem que se valorizar, porque às vezes a gente fica fazendo aquela, ai, como eu sou, eu vim aqui para sofrer, e na verdade isso faz parte de nós. Nós temos que fazer a nossa parte para a gente poder ir adiante. E aí a gente fica pensando, diante disso, aonde é que nós estamos falhando? Por que o amor ainda não sobrepuja? Por que é necessário tantos conflitos, como nós vimos aqui no início, e tantos sofrimentos para que a gente alcance essa evolução que todos buscam, né? Mesmo que não saibam, mas buscam, porque esse é o nosso dia a dia de construção. E aí eu vou trazer de novo a Gênesis, dessa vez o item 5, quando ele nos diz: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. É o que nós já falávamos antes. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Veja, isso aqui é de 155 anos atrás. E segue: resta-lhes ainda, contudo, entretanto, um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si, ou seja, entre nós, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. E segue: não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Então isso aqui significa que, para novos problemas, novas fórmulas, para novos desafios, novos jeitos de tratar aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, que é a busca pela evolução. E segue: já não é somente de desenvolver a inteligência aquilo que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso se faz preciso destruir tudo aquilo que superexcite neles, de novo, o egoísmo e o orgulho. Então, não é uma fórmula que vai vir de lá para cá, é uma fórmula que vai vir daqui para aqui, de nós para nós. Nós é que temos que trabalhar isso para que a gente possa mudar esse cenário. Essa responsabilidade do ser humano, nessa sucessão de acontecimentos que a gente vai vivenciando e experienciando no dia a dia, se dá através dos nossos atos e a responsabilidade do que isso decorre, ou seja, aquilo que a gente planta. E aí não dá como falar disso aqui sem a gente trazer lá a parábola do semeador, né, que todo mundo conhece, mas que aqui a gente vai repisar, né? As sementes que vão caindo pelo caminho, né, que daí os passarinhos vão lá e vão comendo, aquelas que caem no meio das pedras, e que daí pela falta de terra, de profundidade, o sol vem e queima, e elas, portanto, não vingam. Aquelas que nascem entre os espinhos, que elas até crescem, mas os espinhos também ajudam a sufocar. Ou aquelas que a gente planta em terra boa, e que daí vão dar efetivamente o resultado que a gente espera, que é crescer, que é dar frutos e que é fazer com que esse trabalho do crescimento possa acontecer. Então a pergunta que eu faço é: aonde é que nós estamos plantando as nossas sementes? Aonde é que nós estamos colocando o nosso esforço para que aquela contribuição que nós podemos dar frutifique, cresça, dê frutos, né? Então a gente sempre gosta de jogar muito a responsabilidade para o outro, mas a responsabilidade do plantio é a nossa. E aí é que nós temos que saber o que fazer com isso. Então, para que a gente possa avançar à luz da doutrina espírita, nós vamos falar das leis do universo, naturais ou divinas, que é aquelas que estão também, que nos foram presenteadas pela análise de Allan Kardec, e que todas elas têm características muito especiais. Elas são 10, mas nós vamos tomar uma delas em específico para linkar com aquilo que nós estamos conversando aqui. Mas antes, nós vamos trazer aqui as características dessas leis divinas ou naturais que nos são presenteadas. Elas estão lá nas questões 614 e seguintes do Livro dos Espíritos.
Então ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Ela é a única verdadeira para a felicidade dos homens. Todas as leis da natureza são divinas, porque promanam de Deus, causa primária de todas as coisas, questão 1 do Livro dos Espíritos, né, que é Deus. E são apropriadas à natureza de cada mundo ao passo do grau de adiantamento dos seres que o habitam. E aí, só para que a gente possa pensar, né, todas as criaturas, aqui um pensamento que está incerto no livro Estudos Espíritas, do Espírito Joana de Ângeles, que foi psicografado por Divaldo Franco. E aí ele nos diz que todas as criaturas têm consciência da lei de Deus, sabendo de que necessita para a própria felicidade. Então aqui a gente não pode querer se omitir, porque tudo está escrito na nossa consciência. E segue. Os desmandos a que se entregam, veja que aqui começa a ficar mais complicado para nós, né? Porque a gente começa a se identificar um pouco. Os desmandos a que se entregam, os abusos que perpetram, os excessos a que se expõem, não permitirão tranquilizar-se, porque, inscrita na consciência, aquela lei superior, a seu turno, no momento certo, convocará o infrator ao reajuste de que ninguém se furta. Então não adianta a gente querer se esconder atrás de uma parede transparente, porque ela não nos ocultará, né? Em algum momento nós teremos a consciência de que alguma coisa a gente precisa mudar, quando não muita coisa a gente precisa mudar. E aí eu cito aqui, né, só para que a gente possa colocar a título de explanação, as 10 leis que estão lá, que são as leis morais, divinas ou naturais, e das quais a que nos interessa verdadeiramente neste enfoque é a lei da destruição, que é aquela que às vezes é um pouco difícil da gente entender, porque nesse contexto das leis divinas, parece a lei de destruição um paradoxo, né? Como é que Deus pode pregar que a destruição seja importante como uma lei que as pessoas devem ter dentro da sua consciência? E como é que isso se dá, né? A gente pensa assim, mas como é que Deus quer isso para a gente? Quer que a gente se destrua? Mas veja, nós temos quando a gente vê assim pela grosso modo, isso nos dá assim um pensamento muito superficial e muito breve, que não corresponde à beneficência de Deus. Contudo, a doutrina espírita nos esclarece que a destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista uma natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Para que a gente se adiante no processo e a gente possa ir com mais rapidez, muito embora às vezes a gente não consiga entender o que está se passando naquele momento, mas que sim, ela é importante para que a gente possa ir à frente. E segue. Os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Mas daí a gente pergunta assim, e as guerras? Que a gente falou ali no começo. Todos esses conflitos, tudo isso que a gente vai experimentando, a gente liga a televisão e o sangue escorre pelo armário abaixo porque a gente só vê tragédias, né? E aí, muito recentemente, Divaldo Franco fez um vídeo, né, que inclusive está disponível no YouTube, falando a respeito das guerras e de como isso se dá em relação ao nosso pensamento e qual é a nossa responsabilidade quando a gente começa a receber esse tipo de informação que nos bombardeia todo dia, né? Basta ligar a televisão, abrir o celular, que hoje é o que mais está na nossa mão, né? E recebendo essas notícias todas. Então, o que Divaldo nos diz? Que as guerras são resultado das paixões pessoais que se somam, formando uma massa que se une e provoca o conflito. Então alguém pensou, né, alguém articulou, né, forma essa massa e o conflito aparece. E ele segue. Quando esse conflito causa uma indignação generalizada, nós, que estamos do lado de fora, temos que começar a vigiar os nossos pensamentos. E aí vem de novo uma coisa que parece clichê, né, mas a gente sempre fala, porque ela sempre cabe, que é a vigilância e a oração. A vigilância, a oração, a vigilância e a oração. Que é o que nos ajuda diante
desse bombardeio diário de problemas e situações que a gente vai travando e conhecendo, de que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. E aí segue, porque, isso aqui é Divaldo, tá, gente? E ele diz, porque se o nosso pensamento é um dínamo gerador de energia, e porque a gente pensa, o que a gente pensa, a gente produz, a gente plasma, né? Quando emanamos raiva ou outros pensamentos desairosos, nós acabamos contribuindo para o agravamento desse cenário de guerra, belicoso, de conflito. Nós ajudamos, porque a gente está retroalimentando tudo aquilo que se aparece e que aí, infelizmente, a gente acaba sendo esse dínamo produzindo o pensamento ruim. E aí, a gente vai lá para a questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec formula uma pergunta que muito reveladora é para que a gente possa entender o nosso papel nesse contexto. Ele pergunta, por que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Isso aqui é tipicamente a lei de destruição. E os Espíritos nos dizem o seguinte, nos respondem o seguinte, que é para fazer progredi-lo com maior rapidez, mais depressa. Já não dissemos, os Espíritos, ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeitos dos prejuízos que eles causam. Contudo, conclui ele, essas subversões são frequentemente necessárias, precisas, importantes, para que mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, aquilo que poderia demorar séculos para que viesse a acontecer. Por isso, é importante mencionar a finalidade desses flagelos, que é impulsionar a mudança, acelerar a velocidade, que é quebrar paradigmas, que é suscitar uma nova capacidade de nós, como agentes que estamos aqui encarnados, de reagir com inteligência para dar a nossa contribuição. E aí, numa obra chamada Tempo de Transição, nós vamos encontrar uma explicação detalhada sobre esse tema, que nos diz o seguinte: a denominada lei de destruição se melhor conceituaria no dizer dos instrutores espirituais como lei de transformação. Por quê? Porque o que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne à matéria, quanto no que se refere ao espírito. Então, tudo que nos parece num primeiro momento assim meio paradoxal, tem a sua explicação sobre a ótica de que tudo tem que se transformar para que a aceleração desse processo de mudança venha acontecer, muito embora, às vezes, ele realmente seja dolorido. A reflexão necessária que se apresenta nesse momento é que, em que pese as guerras entre povos e nações, relevantes no contexto geral, quantas guerras íntimas cada um de nós tem dentro de si. Guerras íntimas é tudo aquilo que nos incomoda enormemente, fruto da nossa própria vivência, da nossa própria existência. E por isso é importante a gente falar delas, das guerras íntimas, aquelas que nós travamos conosco mesmo, lá no recôndito do nosso pensamento. Quantos conflitos de existência, de aceitação, da falta de entendimento, cada um de nós vive dentro da própria casa, em família, no trabalho. Todos. Não há exceção. Não há quem não sofra essas situações. Quantas guerras particulares nós temos que enfrentar dentro de nós mesmos? Quantos de nós deixamos de olhar para dentro do nosso próprio eu, né? Porque a gente sempre é um bom julgador do vizinho, mas a gente é um péssimo julgador de nós mesmos porque a gente não consegue fazer essa visão do olhar para dentro. Quantos de nós deixamos de olhar dentro desse nosso próprio eu com ânimo de vencer essas guerras íntimas, esses conflitos que estão abrigados dentro de nós e que nós travamos dentro do âmago do nosso íntimo?
o que nos cabe destruir, o que nos cabe melhorar dentro de nós mesmos, como um bálsamo da caridade interna que possa produzir efeitos externos. Quanto que nós buscamos de entendimento. E aí assim, é dentro da nossa própria família que a gente tem grande parte disso, porque se nós viemos aqui encarnados nesse núcleo familiar é porque algum débito há entre nós que nós precisamos conscientemente entender pelo andar da carruagem, né? E ir consertando se nós tivermos a capacidade de conseguir identificar o que precisa ser vencido. Então, a gente precisa trabalhar para que os nossos instintos virem sensações e, na melhor das hipóteses, no melhor do que a gente precisa, virem sentimentos. E aí a gente pergunta, para essa guerra íntima que nós temos dentro de nós, né, como está a nossa fé? Como é que nós estamos trabalhando a nossa fé em relação a isso? A nossa capacidade de vigiar, de orar, veja de novo, a gente está falando da mesma coisa, porque sempre falaremos, porque ela sempre é presente, de observar os movimentos, valorizar a reflexão, escutar o silêncio. Eu sempre dou um exemplo que lá em casa a gente sempre gosta muito de fazer as refeições juntos, porque é um momento da gente conseguir se encontrar nesse mundo louco, em que todo mundo tem compromisso, escola e trabalho, e atividade aqui, atividade lá, e a gente senta na hora do café da manhã, e na hora do almoço, quando dá na hora do jantar, e lá a gente já decretou o seguinte, ninguém liga a televisão mais na hora de jantar, de almoçar, ou de tomar café da manhã, porque a gente tem a oportunidade de conversar, né? Esses dias eu vi nas redes sociais, que também serve para o bem, tinha um restaurante, era de um país aqui latino-americano, estava escrito em espanhol, dizendo assim, não temos Wi-Fi, conversem entre si. Porque às vezes a gente vai no restaurante, tem 5, 6 pessoas numa mesa, cada um com seu celular e ninguém conversa. E às vezes também a gente precisa escutar o silêncio. A gente precisa de calma, de paciência, a gente precisa de ânimo para poder pensar e colocar esse nosso dínamo que produz pensamentos em ordem, no lugar, e pensar inclusive nas coisas que a gente precisa fazer, agir e nos movimentar. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar em como é que o homem se posiciona nesse mundo de conflitos e nesse mundo que precisa cada vez mais desse dínamo produtor de energias que sejam positivas para nos mudar e, consequentemente, mudar o próprio mundo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, ele vai dizer, quando ele trata do homem no mundo, a seguinte mensagem, que aliás é muito bonita e interessante. Ele nos diz lá, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Então aqui de cara a gente já está falando em oração, porque oração é isso, implorar a assistência dos bons espíritos para que eles nos auxiliem para esse crescimento que nós vamos adiante. E segue, purificai, portanto, os vossos corações. E essa purificação ela vai se dar através da consciência que nos permite escutar o silêncio, fazer uma boa discussão e a gente trocar esses pensamentos malévolos por aqueles pensamentos que possam ser construtivos. Não deixeis, pois, que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. E olha que grande desafio, quando a gente é bombardeado pelas redes sociais, pelas TVs, pela conversa no bar, né? A gente se reúne com os amigos, às vezes, para tomar um café da manhã só para gente, né? E a gente vai se contaminando com aquilo. Então, temos que deixar esses pensamentos de lado, fora de uma perturbação, que não significa dizer que a gente vai mudar, vai viver em outro mundo. É que nós temos que produzir um mundo em que a gente seja imune a esse tipo de influência. E segue. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, e aqui nós estamos falando de fato em oração, lançarem em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Isso depende de nós. Ninguém vai fazer por nós vamos fazer por nós, através principalmente do veículo da oração. E aí segue. Foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes.
E segue: estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. A herança de Deus, a herança que vai nos dar se nós plantarmos aquelas sementes em terra boa, que a gente falou antes, para que essa frutificação seja positiva. E segue: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. Então, independe de classe social, independe de quanto dinheiro você tem no bolso, vai depender de quanta consciência você tem na sua própria memória. O homem que vivesse isolado, veja aqui, por que a gente tem que viver em comunidade? Por que a gente tem que estar interagindo com tantas pessoas que às vezes são as mais antagônicas possíveis? Porque se nós vivêssemos isolados, nós não teríamos como exercer a caridade. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, nas dificuldades do dia a dia, dentro de casa, no trabalho, com os amigos, naqueles que a gente tem alguma diferença, é que nós vamos ter o encontro da ocasião de praticar essa caridade que nos leve para um lugar melhor. Aquele que se isola, portanto, se priva, por sua vontade, do mais poderoso meio da perfeição, só tendo de pensar em si. A sua vida é de um egoísta, que é aquilo que nós já falamos anteriormente lá, né? A grande chaga que o egoísmo nos dá. Ditoso seja, ou seja, alegre seja, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais, na vossa felicidade, entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante daqueles que vos amam e dirigem. E aí termina com essa frase extraordinária, e que se nós colocássemos ela 20% em prática na nossa vida, ela já nos levaria para um lugar melhor. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, quando a gente olha lá, né, aquele ensinamento, né, de que amai os vossos inimigos enquanto estáis com eles a caminho, às vezes a gente diz: mas é inimigo, né? Amar o inimigo, né? Gente, faz parte do nosso processo de evolução, inclusive reconhecer que existem pessoas que estão ali em torno de nós, que a gente não tem muita estima, mas que a gente tem que conviver. E, portanto, fazer também a nossa parte e fazer também o caminho daquilo que a gente precisa seguir. E aí, caminhando já para que a gente possa concluir essa apresentação, vem a nossa reflexão. Que nesse mundo em mutação que a gente passa tão grandemente, que a gente aqui fez uma pequena pincelada de uma ou duas situações que a gente ou conhece, ou vivenciou, ou experiencia, né? Que a gente possa seguir inabalável no exemplo vivo de Jesus. Jesus passou por essa terra com um propósito muito claro, que eu aqui não preciso explicar para ninguém, que todo mundo sabe o que Jesus veio fazer aqui. Então vamos pegar uma centelha daquilo que ele fez aqui, e vamos fazer também a nossa parte. Que nós sempre tenhamos perseverança, caridade, fé, entendimento, vigilância e oração, que a gente falou aí que é tão importante, e a certeza que mesmo diante de todas as dificuldades, de todas as agruras, de todas as vicissitudes, todos nós caminhamos para um futuro brilhante, porque nós estamos caminhando para a regeneração. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dar a nossa contribuição para que isso se encontre. Na direção de um mundo que os filhos muito amados de Deus, que somos nós e todos aqueles que convivem conosco, e mais todo o plano espiritual que faz parceria conosco nesse pensamento positivo do crescimento, que a gente possa estar preparados para viver aquilo que na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, que é bastante conhecido, né? São Paulo, apóstolo, Paulo de Tarso, que a gente conhece tão bem, ele nos diz com muita sabedoria e que a gente deveria colocar como uma profissão de fé em relação ao nosso papel nesse mundo em mutação e a relação dele com a nossa fé. E aí diz Paulo a Timóteo:
pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência a doutrina. Isso aqui todos nós podemos fazer com maestria, porque nós temos conhecimento e, por menor que ele seja, o nosso exemplo contagiará. E segue na mensagem. Perdão. Apertei o botão errado, desculpe. Segue ele. Você, porém, nós, aqui ele está falando para nós, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, haja. Faça a sua parte. Diga que veio. E aí ele termina, essa frase talvez seja a mais conhecida dessa carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Mas ele segue com um ensinamento que eu acho que fecha muito bem aquilo que a gente está refletindo aqui. Porque agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se todos nós somos esses que amamos a vinda e queremos um lugar melhor neste mundo, para que a gente possa transformá-lo e colocar a nossa fé a serviço, é isso que essa mensagem de Paulo a Timóteo nos dá e que nos coloca como uma profissão de fé importante, para que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de todas as situações difíceis que a gente passa no dia a dia, e que são muitas, que a gente possa manter viva a nossa fé nesse mundo em constante mutação. Que Deus nos abençoe e que nós consigamos nos fazer instrumentos dessa evolução que vai nos levar certamente para um lugar melhor. É isso, gente.